Olá! O Brasil acaba de encerrar mais um ciclo de eleições. Foram meses de debates que, para muitos, ultrapassaram os limites do tom civilizado. Ao fim, vencidos e vencedores, candidatos e partidos exortaram a reconciliação nacional, que permita reconstruir um novo momento para o país. Qual será esse momento? Como o Brasil vai enfrentar os desafios que se colocam hoje? Esse é o tema do Palavra Aberta de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nosso convidado é o deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado Harold, a gente viu o Brasil dividido, dilacerado, com debates muito radicais entre candidatos e, ao fim e ao cabo, entre as pessoas. A gente viu pessoas se batendo na rua. E agora terminou, como disse o nosso colega, a guerra acabou, agora há vencidos e vencedores. Só que nós estamos numa casa do diálogo, da negociação. Como é que isso vai ser aqui no Congresso? Estamos num parlamento, né, como o próprio nome diz. Aqui é para as negociações, porque em matéria política, as vitórias não são absolutas, bem como as derrotas não são definitivas. Então, sempre tem que ter espaço para negociação. Isso que foi falado, de que o Brasil sai dividido das urnas, é verdade. E ele sai dividido quando você olha, inclusive, o resultado das urnas, não apenas o processo eleitoral, dos debates, das discussões, como você falou, até pouco civilizadas. O resultado foi esse. Nós temos dois Brasis. Um Brasil que é norte e nordeste e outro Brasil que é sul e sudeste. Essa que é a realidade. Isso tem que ser a preocupação não só da presidente Dilma, que foi reeleita, e ela até já manifestou isso, de refazer esta união. Nós não estamos falando de unidade, que unidade não existe. Unidade de ideias, não. Mas a união do povo brasileiro dentro de um sistema democrático, onde você admite o contraditório, a diversidade de pensamento e tudo mais. Esse é um trabalho que cabe aos parlamentares fazerem. Eu fico triste, porque eu já vi estou vendo nesses dias, parlamentares que estão, de certo modo, se manifestando e instigando esse ódio, ao invés de se posicionarem como referências pedagógicas, educativas, para dizer, gente, vamos desarmar os espíritos e vamos agora encontrar o caminho para resolver nossos problemas, que são muito sérios. Nós temos a economia para resolver. Nós temos um problema muito sério na economia. Vai ter que aumentar agora a energia elétrica mais de 20%. Gasolina não sei para quanto vai. A inflação está subindo. O crescimento do Brasil, não vou falar nem em desenvolvimento, falar em crescimento econômico, poxa, 0,3%. Isso é um absurdo. Isso não existe num país continente com as condições geopolíticas que o Brasil tem, com as riquezas que o povo tem, com um povo de 200 milhões de brasileiros. Então, existem coisas erradas que têm que ser consertadas. Eu tenho esperança que o discurso da presidente seja cumprido. Ela realmente fez isso. Quer ver um outro problema que nós vamos ter, muito sério, Vânia? É a questão da governabilidade. Porque esta eleição foi muito apertada, a vitória, e fortaleceu, deu musculatura à oposição. E agora tem uma referência de oposição, que é o senador Aécio Neves. Ele é aquela referência para onde vão convergir os discursos de oposição. Deputado, a gente tinha, né, no mandato anterior da presidente Dilma, uma ampla base governamental. Dessas eleições, a oposição saiu um pouquinho maior. Ela não aumentou significativamente, né? A base governamental ainda é muito grande aqui no Congresso. Mas ela saiu, como o senhor disse, muito fortalecida por uma votação bastante expressiva. A diferença de voto entre a presidente Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves foi de 3,5 milhões de votos. Um país do nosso tamanho é muito pequena. Agora, o senhor acredita que isso vai acirrar ânimos, quer dizer, vai dificultar a aprovação de projetos do governo, porque o número da oposição ainda é bastante pequeno? O senhor acha que isso pode dificultar? O número da oposição é pequeno, mas os perfis são diferenciados. Hoje tem, por exemplo, senadores que foram eleitos, que são homens experientes, que têm discurso, que têm experiência, que são capazes de argumentar e dialogar pelas suas experiências, coisa que não existia, né, nesse nível. Isso tudo melhorou. Então, é importante que você pense nisso. Mas quero acrescentar a questão dos 3 milhões de votos de diferença
entre um e outro é que 40 milhões de eleitores não votaram. Então, significa que a presidente Dilma foi eleita com minoria, se você levar em conta o universo total dos eleitores. Se 40 milhões não votaram e ela só teve uma diferença de 3, ela está eleita com minoria. Então, todas essas coisas, naturalmente, esses fatos vão fazer com que haja uma reflexão mais profunda, tanto dela quanto do partido do governo majoritário. O PMDB, nós sabemos, é um partido que tem compromisso com a democracia. O PMDB, historicamente, desde Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, ele tem esse compromisso. Então, ele é uma garantia também que essa esquerda radical ela vai ter mais dificuldade para radicalizar certas medidas. Uma delas, que tem assim, uma grande desconfiança de um golpe branco, a reforma política com plebiscito. Isso não existe. Isso não é atribuição. Não é atribuição da presidente da República. Ela, embora possa ter essa iniciativa, ela está interferindo desnecessariamente no Congresso Nacional. Reforma política cabe ao Congresso Nacional ou cabe à nação através de uma lei popular, de acordo com a regra constitucional. O senhor acha que a reforma política é necessária? A gente está num Congresso com 28 partidos, teve uma campanha desgastante. Todos os senhores voltaram para cá uns 5 quilos mais magros. É verdade. A campanha política parece que foi bastante difícil. E as contas nos bancos lá embaixo também. Olha aqui. Então... Eu diria o seguinte, eu diria que uma reforma política não é essas reforminhas eleitorais que querem fazer aqui para perpetuar o partido A ou o partido B no poder, não. A reforma política, primeiro, tem que restaurar uma cláusula de barreiras para reduzir o número de partidos, facilitando, assim, a negociação parlamentar aqui. Se você reduz o número de partidos, você leva o debate para dentro dos partidos, e os partidos têm espaço para adquirir organicidade, fazer a população participar com eles. Então, você desloca. E aqui você só faz as negociações de votação, de encaminhamento e de posicionamento de cada partido. Mas esse posicionamento já vem da base. Essa é uma questão. Então, reduzir o número de partidos é acelerar o processo legislativo, porque você não vai ter 50 mil discursos desnecessários no plenário. Mas os partidos, os partidos vão aprovar uma reforma que pode acabar com eles? E uma outra questão que o senhor pode responder junto, por favor. Isso não levaria o risco de acabar com partidos ideológicos, com partidos importantes historicamente, como o PCdoB, como o PSOL, que são partidos pequenos, mas que têm importância histórica? Esse negócio de importância histórica já era. Nós estamos num país da modernidade, isso acabou. O Muro de Berlim já caiu. Nós estamos vivendo outro momento da história da humanidade em todos os países. Não existe isso de histórico. A democracia, ela olha para o todo e eles vão continuar existindo. Apenas não vão ficar aqui na tribuna com 3, 4 deputados, interrompendo por horas um processo de votação. Isso aqui não pode, porque aí o processo já é lento. A sociedade exige, com mudanças de paradigmas muito rápidos, exigem mudanças de regulamentações, mudanças de leis, e nós aqui estamos andando em passo de tartaruga. Aí se estabelece um vácuo de legislação, e nesse vácuo de legislação vem um espaço para ter anarquia. Fica um espaço meio anárquico, não tem regulamentação, vamos fazer dessa forma. Então, é fundamental que se reduza o número de partidos, sim. Isso não tenha dúvida. Aliás, o Supremo foi que suspendeu a cláusula de barreiras. Os ensaios que foram feitos nessa eleição diziam que se nós tivéssemos a cláusula de barreiras, teríamos hoje 6 ou 7 partidos. É muito mais fácil, valoriza o debate político, valoriza o debate parlamentar. Mas, mas o senhor acredita que os partidos hoje, como nós temos o Congresso atual, aprovariam a reforma política? Não, eu acho que a questão de plebiscito, porque até essa é a maneira... Questão, não, mas veja, partido político... discute isso há muitas décadas aqui no Congresso. Partido político é muito simples, porque é uma pergunta sim ou não. Você estabelece uma regra de cláusula de barreiras. Você quer ou não quer? Porque já tem até a regra.
É só restaurar e fazer. E fazer se for uma consulta, pode até fazer uma consulta. Você quer a cláusula de barreira para o partido político? É uma pergunta sim ou não. Plebiscito é pergunta sim ou não. Você não pode ter um plebiscito para uma reforma política com 50 itens na legislação. Como é que o povo vai se manifestar nisso? Não, isso que eu quero saber. Então aí fala, vamos fazer um plebiscito, vamos fazer um plebiscito para uma constituinte específica para isso. Bom, isso até pode ser um caminho, de como vamos escolher sendo uma constituinte exclusiva, se reúne, vota a reforma e depois se dissolve. Isso é uma coisa que até pode ser pensada, mas eu acho muito complicado. Então, nós temos que ir passo a passo. A teoria do salame. Vamos comendo fatia por fatia. Primeiro, reduzir o número de partidos políticos para dar organicidade. Porque os partidos hoje se transformaram em bancas de negociação. Bom, essa conversa, infelizmente, a gente vai ter num próximo programa. Eu agradeço a presença do senhor. Obrigado. A gente conversou com o deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Eu agradeço a audiência e te convido para estar conosco nas nossas próximas edições. Até lá.